MEI e Físico na área, eu tenho certeza que você nunca viu uma aula sobre transporte de membrana como você vai ver hoje. Mas chega de enrolação, me chamo Josué Caleb, estudante de fototerapia com o intuito e omissão de fazer com que você, tá do outro lado da tela, entenda, seja educado da melhor forma possível sobre a fisiologia humana. Já ativo o modo físico porque hoje transporte de membrana vai estar no ar. Primeira temática é sobre permeabilidade. Quando a gente fala sobre permeabilidade, a gente envolve relacionados a um elemento específico, que eu gosto de chamar algo mais de boa. É a seletividade que a gente consegue colocar, certo? Você deixa todo mundo na sua casa, que está lá, entrar, correto? Uma pessoa que você não conhece. E aí, você deixa entrar? Não, né? Pois é a mesma ideia da permeabilidade. É uma estrutura que permite a passagem de substâncias várias vezes nessa condição. E a permeabilidade da membrana, nesse caso a plasmática, tem diferentes substâncias que ela pode se encontrar. Ou seja, quem você realmente vai deixar entrar na sua casa, por exemplo, nesse caso na membrana plasmática? Alguns elementos em específico, somente esses que vão passar. Continuando, alguns desses elementos são quais? Por exemplo, hidrofóbico, como tem na aula 1. A hidrofóbica seria o quê? Não seria uma ideia de constituição envolvendo algo de medo, uma fobia, por exemplo, da água. É a mesma condição. Eu tenho medo da água, eu não consigo ficar ali, ó, zen. Não consigo encostar, por exemplo, na água, eu não consigo. Então, as hidrofóbicas pequenas, elas têm uma afinidade, onde elas não têm nenhum tipo de contato ou de barreira para fazer com que realmente elas não sejam atingidas um objetivo final, que é o que? Ultrapassar. Exemplo, CO2, benzeno, nitrogênio e o próprio oxigênio. Não tem nenhum tipo de barreira. Porém, nem tudo é mil maravilhas, né? Por exemplo, as moléculas polares não carregadas pequenas, a água, o glicerol e o etanol, elas têm uma entrada, conseguem entrar, mas têm uma dificuldade. Diferentemente, os aminoácidos, a glicose ou os nucleosídeos. Tem uma imagem que fala que ele vai e volta, que é essa imagem. Em uma outra fala, que eu vou até passar logo aqui, que ele vai, mas tem uma dificuldade imensa de poder entrar. E por fim, tem os outros íons, que tem números, aqui só tem citado 3. Vou até voltar também na outra imagem, que ele fala hidrogênio, ele fala sobre o próprio bicarbonato, cálcio, magnésio, o cloreto, nesse caso o cloro, e também por si só o próprio potássio. Então, nessa construção, a gente envolve que é o que é o processo de gradiente ou até mesmo de permeabilidade, que é o principal foco agora. A permeabilidade seletiva, ela consegue se diferenciar de duas condições, o gradiente de concentração, como também um gradiente elétrico. A permeabilidade, ela consegue fazer com que você entenda cada vez mais sobre uma dimensão de substâncias, uma dimensão onde eu consigo diferenciar. Um exemplo, o gradiente de concentração é como uma base de volume, por exemplo. Uma base de volume onde um é mais pesado que o outro. Um exemplo bem besta. Mas esse exemplo de algo mais pesado, de algo mais concentrado, é o que define o grau de concentração, é o que define o gradiente de concentração. Então, um elemento que está mais pesado, tem mais concentração de algo nesse volume, por exemplo, vai determinar o maior grau de quantificação desse elemento, nesse caso de concentração. Mas não é só ele. Então, um gradiente elétrico que faz ter uma diferença tanto dos meus intras e meus extracelulares, de forma negativa e de forma positiva desses dois elementos. Mas vamos continuar. Essa imagem é sensacional porque ela fala sobre transporte ativo e transporte passivo. Basicamente, transporte ativo e transporte passivo são dois elementos muito similares que a gente consegue definir. Por que definir? Porque se um faz, o outro não faz. É simples. Por exemplo, o ativo. Movimentos de moléculas contra seu gradiente de concentração. O que é que o passivo faz? Ele é a favor. Certo? O ativo tem um processo de um gasto energético. Ele tem um depósito, ou melhor, tem um depósito ali de gasto energético, de ATP mais precisamente, que faz com que ele surja. Ou melhor, que ele faça com que ele realmente reaja nesse processo de a utilização do gasto energético, né? Nesse caso do ATP. Diferentemente do passivo, que ele não precisa disso. Continuando, tem essa nomenclatura de hipertônico e hipotônico, que você daqui a pouco vai perceber de forma mais detalhada, mas o hipertônico é de um meio mais concentrado, de um hipotônico, né? Hipo quer dizer menos, então menos concentrado. Só para você entender um pouco melhor. E essa imagem a gente consegue definir um pouco melhor sobre essa construção que eu vou falar agora sobre o movimento passivo. O passivo envolve dois elementos. A difusão, que é a primeira classe que eu consigo identificar. Tem dois tipos de difusão que a gente vai ver daqui a pouco, e a osmose, que é agora a principal característica que a gente consegue
identificar no meu passivo. Quando a gente lembra de passivo, a gente lembra de quê? A gente ativa ou é a favor ou é contra o gradiente de concentração? Ele tem um gasto energético? Como é? Não tem nenhum tipo de gasto energético, ele é assim a favor do gradiente de concentração. Vamos continuar? Difusão e também a osmose tem 3 tipos de classificações. Cada uma tem alguns processos pontuais que a gente vai ressaltar. Primeiro, 2 delas têm a difusão, que é a simples e a facilitada, como já tem na imagem, para facilitar. Facilitada e agora a simples. O que é a facilitada? A facilitada é o meio de proteínas, por exemplo, integrais, vou até passar, para você identificar e classificar um pouco melhor sobre essas condições, que a gente vai situar nesse zoom mais ampliado. Que seria o quê? Primeiro, a facilitada é por meio de proteínas e a simples pela camada, que é realmente envolvendo a bicamada fosfolipídica. E já vem com outro meio, que aqui já é um resumão de tudo que a gente viu agora, que a difusão é o meu hipertônico para o meu hipotônico, ou seja, do meu muito mais concentrado, de um meio muito mais voltado a nível de soluto e não de solvente. Soluto quer dizer sal, certo? E solvente, o maior solvente universal que se existe, é água, certo? Então, o hipertônico para o meu hipotônico é classificado a difusão, diferentemente da osmose, que é um hipotônico para o meu hipertônico, que é o oposto que a gente está retratando, e passa pelo solvente. Caleb, de novo, solvente significa água, certo? Continuando, envolvendo a bicamada ou então proteínas, é o que reflete, é o que realmente classifica. Continuando nesses 2 processos, como eu falei anteriormente para vocês, hipertônico, hipotônico, o que é isso? Isotônico também, como tem nessa imagem, o que é isso? A gente consegue diferenciar isso em alguns parâmetros que eu vou ensinar para vocês, tá? Olhando só para a imagem sem nenhum tipo de construção, de raciocínio, obviamente a gente está tendo, mas nenhum tipo de letra ou alguma palavra, uma formação de palavra para você entender realmente. Esse meu hipertônico aqui, o que é que você consegue identificar que ele é? Ele está um pouco mais enxuto, está um pouco mais restringido do que, por exemplo, todos os outros? O isotônico é o mais normal, aparentemente, dos outros, né? E o meu hipotônico, ele não está praticamente totalmente túrgido, que realmente, nesse caso, seria um pouco mais inchado, que é justamente isso que a gente vai retratar sobre cada um desses elementos. Então, quando a gente fala de hipertônico, a nível de soluto, a gente lembra de sal. Então, o hipertônico só tem esse nome por conta da sua quantidade de sal muito elevada. Tudo que é hiper é muito, tudo que é hipo é baixo. Consegue entender isso? Não tem segredo. É isso, o básico funciona. Consegue entender e classificar os 2 elementos? Ótimo. E é justamente isso que a gente já chega no gradiente elétrico. Já. Lembra que eu falei sobre o processo das 2 diferenciações a níveis elétricos? Por exemplo, se um é o meu extracelular, o meu intracelular, tem diferenciações tanto de positivo para negativo? É justamente isso que a gente vai ver. E através de que a gente vai ver? Através da despolarização, da repolarização, que nesse caso é 1070. O nosso exemplo está um pouquinho diferente. Mas, enfim, vamos entender todo o contexto que a gente consegue identificar. Perfeito? Nessa imagem é muito clara. Porque o meu intracelular sempre vai ser negativo e o meu extra sempre vai ser positivo, como tem todo ao redor dessa imagem. Perfeito? O meu de potencial de ação, que nesse caso está sendo representado pelo sódio, ele entra do meu extra para o meu intra. No caso da repolarização, como está sendo colocado aqui, ele sai do meu intra para o meu extra. Hoje, muitas vezes, eu consigo identificar isso de forma bem simples através da classificação da repolarização, que a gente vai ver isso aqui agora. Primeiro, como eu falei anteriormente para vocês, a repolarização, como eu defini que era menos 70, eu falei que era um grau de representatividade diferente nessa imagem, começa com menos 60. Ele tem um salto de mais 100 pontos de diferenciação nessas potências, certo? 100 pontos, quem tá vendo como tem um máximo? Nem tem 100 aqui, macho. No máximo tem 40, eu vou explicar o porquê. Primeira coisa, quando a gente fala de despolarização, aconteceu a despolarização quando tem a linha basal 0. A linha basal, antes de tudo aqui, como eu estou conseguindo ver, é menos 60. Estou errado? Não, tá certo. Menos 60, eu vou subir. Quando eu subir, cheguei lá no meu 0, subi. Eu vou fazer o quê? Eu vou positivar essa ação. Ou seja, eu fui de menos 60 a 0, eu vou subir mais 60 pontos. Agora eu vou subir mais 40 pontos para atingir meu potencial de ação, o meu platô desses elementos que eu vou atingir. Cheguei no meu platô, voltei para minha repolarização. Caleb, tá ótimo, tá incrível, meu consagrado. Cheguei, repolarizei perfeitamente, voltei.
Só que nesse caso, menos 60 era o valor basal, concordo? Concordo, Caleb, perfeito. Chegando no meu valor mínimo, ou melhor, nesse caso, basal, cheguei. Só que nesse caso, quando ele desce demais, acontece um erro. É quando os canais de potássio continuam abertos lá. Né? Para fechar, para fazer com que o sódio volte, eu vou explicar para vocês, tenha calma. Eu vou explicar, certo? Chegou na hiperpolarização, que é como se fosse realmente o erro, ele sai de menos 60 para menos 80, 170, ou melhor, 170, entendeu? Ele desce muito, tipo 10, 20 pontos, desce mais. Chegou nesse intervalo de menos 60, ele regulariza e faz todo esse processo de potencial de ação continuamente, tá? Então, vou entender cada vez mais esse processo quando você vê essa imagem. Nessa imagem fala sobre os canais de abertura, sobre a abertura, melhor dizendo, dos canais de voltagem. Então, a despolarização, nesse caso, envolve o processo do canal de sódio, onde realmente tem abertura. A repolarização envolve quando o potássio sai da célula, e a hiperpolarização, como eu falei para vocês, envolve os canais de cálcio, onde eles permanecem abertos. Conseguiu entender? É justamente isso que a nossa aula finaliza. É um conteúdo mais enxuto comparado com a última aula, um conteúdo mais breve, mais objetivo, centralizado sempre no seu objetivo principal. Qual é o objetivo, Caleb? Qual é o objetivo? Não sei o quê. Simples. Fazer com que a fisiologia seja entendida, seja compreendida de uma forma fácil. Rapaz, se isso aqui não for fácil, eu realmente não sei. Então, entender cada vez mais de uma forma contribuinte, através da minha missão, que é realmente entender e fazer com que você, que está no outro lado da tela, saiba cada vez mais que a fisioterapia, a fisiologia, que nesse caso a fisioterapia é meu caso, né? A fisiologia, realmente a ideia da biofísica, a bioquímica, todo o sistema humano é muito importante. Eu tenho certeza, para o seu crescimento acadêmico, para o seu crescimento profissional, vai te fazer um diferencial. Entender as suas origens, entender cada processo, ligar um ou outro em várias situações. Então, desde já, o MAPE Físio é um conteúdo feito exclusivamente para você, para fazer com que você que está no outro lado da tela entenda cada vez mais sobre esse conhecimento da fisiologia, conhecimento de um vínculo fisiológico que a gente está tendo. É realmente isso. E se você que gostou cada vez mais desse conteúdo, entenda cada vez mais que eu preciso do seu compartilhamento, eu preciso mais da sua contribuição. Então já deixa o like, se inscreve no canal, já deixa o seu sininho, que realmente para poder notificar cada situação de vídeo que a gente pode contribuir da melhor forma através da fisiologia, através da fisioterapia, através da saúde.